Olá pessoas, aqui é a Misai e bora para o anime Luxin. Esse anime conta a história de um jovem chamado Park Hyun-sung. Ele é um estudante do ensino médio que sofria bullying por conta de sua aparência. E de início, nosso protagonista se mostra bem babaca com sua mãe, mas de certa forma eu entendo porque. Não tô dizendo que a atitude dele é certa e nem que a mãe dele merece isso, pelo amor de Deus, não é isso. Tô dizendo que eu entendo o porquê dele fazer isso. Todos os dias ele sofria bullying pesado, agrediam ele fisicamente e mentalmente, e ele aguentava calado todos os dias. E preferia não falar com a mãe sobre isso, talvez para evitar que ela se preocupe com ele, ou por simplesmente não estar pronto para desabafar por ser um assunto que deixe ele mal ou desconfortável. E tá tudo bem, ele tá no direito dele optar por não tocar nesse assunto. Só que esse tipo de atitude só tem eficácia quando você não está sendo mais refém daquela situação, o que não era o caso dele. Então ele só reprimia aqueles sentimentos no colégio e quando chegava em casa ele explodia com a mãe por qualquer coisa, usando a coitada como saco de pancada emocional. E juntando isso com os hormônios da adolescência também, tudo se tornava uma bola de neve. Não tô dizendo que é certo ele fazer isso, não tô concordando com as atitudes dele, mas eu tô entendendo o X da questão, sabe? Que ele não fazia aquilo no gratuito, não era porque gostava, não era porque ele queria, sabe? Só tô dizendo que eu entendo o X da situação. E a mãe dele, tadinha, só se sentia culpada por não poder ou fazer tudo que seu filho merecia, por ser muito humilde. E por conta disso, ela não só ficava quieta e triste todas as vezes que seu filho explodia com ela, mas também como ficava culpando a si mesma, porque poderia ser uma mãe melhor. E mesmo perdendo o emprego, ela se virou nos 30 para conseguir dar a seu filho a transferência de colégio que o mesmo tanto queria para poder recomeçar uma nova vida sem bullying. E mesmo não tendo como estar ao lado de seu filho por conta do trabalho, ela ainda assim conseguiu alugar uma pequena casa perto do colégio. De longe, a personagem mais fofa e meiga, vulgo a minha favorita, tá? E chegando na nova cidade em que acabou de se mudar, o nosso prota aprende da pior forma possível que, independente do local onde esteja, sempre vão existir pessoas que praticam bullying. Só que nesse local em questão, o bullying vai ser pior, porque ele foi se transferir para um curso de moda, por conta que era o único colégio que aceitaria sua transferência. Em uma cidade cheia de pessoas que só se importam com a aparência. Que azar, hein? E justo no primeiro dia, ele tenta fazer amizade com a garota, até que gente boa, que se chama Midin, até que o amigo dela chega e espanca o prota porque o mesmo sorriu quando os dois estavam indo embora. E como cereja do bolo, várias pessoas filmaram e tiraram fotos do ocorrido para postar nas redes sociais. E gente, mas será que ninguém sabe que vazar imagens de outra pessoa sem o consentimento da mesma é crime? Bem, de qualquer forma isso não deve estar no roteiro, né? Então, só segue o baile. Após ser injustamente espancado e humilhado, nosso prota ficou mais recluso e decidido a nunca mais sair de casa, já que independente do esforço dele, sempre haverá pessoas que destilarão ódio só por ele ser quem ele é. E ele chora até dormir. Sabe quando você é criança e seus pais te batem por alguma coisa que você fez de errado e você fica com tanto ódio, mas você não consegue parar de chorar, que você simplesmente só chora até dormir? Foi isso que aconteceu com o coitado. Ele só chorou até dormir. E quando acordou na madrugada, ele se deparou em um novo corpo, mais alto, mais bonito e mais atlético que o dele. E eu confesso que eu fiquei surpresa, porque eu esperava aquele clássico clichê, sabe, do carinha gordo que sofre bullying e decide mudar de pouco a pouco para se sentir melhor consigo mesmo e fazer geral que falou mal dele engolir as próprias palavras. Mas não, o anime simplesmente largou um corpo extra do lado dele enquanto ele dormia e tá tudo lindo. E é mais ou menos assim que funciona. Quando o corpo A dorme, o B acorda. Mas se por algum motivo uma terceira pessoa chegar e tentar acordar o corpo A, instantaneamente o B dorme e o A acorda. Mas o corpo B não pode acordar o corpo A ou vice-versa, até que o mesmo esteja recarregado. Sabe um celular? Então, você não pode pegar o celular até o celular estar descarregado. Aí, então, o que você faz? Você pega um que está carregado, caso você tenha outro. Se você não tiver outro, você simplesmente dorme e até você recarregar e acordar por si mesmo, tá ligado? E no caso do prota,
ele tem 2 celulares. É até esquisito isso, porque de certa forma ele não dorme, sabe? E quando ele tá no corpo A, o B respira enquanto ele dorme, sendo que ele não tá lá dentro. Tipo, ele tá olhando, ele dormindo em um corpo que tá respirando sem ele estar dentro do corpo. Isso é no mínimo esquisito pra caramba. Então, para administrar melhor seus fusos horários, para poder usar os 2 corpos sem desgastar ambos, ele decide trabalhar à noite ao mercadinho com o corpo A, enquanto o B vai para o colégio pela manhã. Que inconveniente, né? Ele ganha um novo corpo após o antigo ter sido difamado nas redes sociais. Que coisa gratuita de se acontecer. Mas mesmo com esse novo corpo, ele ainda assim se esforça para fazer o antigo perder peso de pouco a pouco. Ele até mesmo melhora o relacionamento com a mãe após a mesma desabafar com ele, enquanto o mesmo estava no corpo novo do quanto ela ama o filho dela e fará de tudo para dar o que ela deseja e que se sente culpada por não conseguir ser uma boa mãe, sabe? Ele fala coisas que ele não consegue falar no corpo antigo e que futuramente eu espero que ele fale, porque isso é muito bonito para só ouvir de um amigo e não do próprio filho, sabe? Mas foi um desenvolvimento bacana que o personagem teve em relação ao relacionamento com a mãe. Teve um desenvolvimento bacana. Ele começou a rever as suas atitudes e também aprendeu que ele não era a única pessoa que era oprimida. Ele teve a sorte de conseguir esse corpo, mas isso não quer dizer que as pessoas que destilaram ódio nele vão parar de fazer isso, só porque ele deu uma sumida. Eles só vão encontrar um novo alvo para continuar fazendo isso. Apesar de ter tido uma exceção chamada Jin-seon, que ele era o amigo da garota chamada Bin-jin, que espancou o protagonista no primeiro episódio daquela cena lá que várias pessoas gravaram e postaram nas redes sociais, sabe? Porque achavam aquilo engraçado. Então, ele foi a pessoa que espancou o nosso prota. Então, mais pra frente, ele vai levar um soco do Park Hyun-sung no plexo solar do estômago e parou de se meter em lutas gradativamente porque percebeu que a Min-jin não gosta de lutas, que tem como objetivo usar a pessoa como saco de pancada emocional, literalmente. Sabe? Mais pra frente eles vão se aproximando de pouco a pouco até que acabam namorando. Ele até acaba virando amigo do Prota e teve até uma vez em que se juntou com o Jae-young para ajudar o Prota em uma situação difícil, com disposição até para cair na porrada se for preciso. E o que falar do Jae-young, né? Esse carinha aqui eu particularmente não confio, gente. Já assisti anime suficiente para saber que pessoas com esse corte de cabelo nunca têm uma boa índole. De início ele é apresentado como um cara muito rico e extremamente reservado, tendo em seu guarda-roupa peças raras e exclusivas, consequentemente chamando a atenção de todos à sua volta. Mas eu acho que depois de ficar um tempo observando o Prota, ele pode ter repensado um pouco sobre essa vida de luxo que ele possui. Aos olhos dele, o Prota é um cara humilde que possui uma beleza rara e que não tem medo de defender pessoas que estão sendo oprimidas e não tem medo de ser visto com elas em público. Muito pelo contrário, ele deseja ser amigo das mesmas. E isso tudo somado fez com que Jae-young desenvolvesse uma admiração pelo Prota, desejando ser amigo de uma pessoa como ele e conseguindo mais pra frente. E tem essa garota aqui que até o momento o anime não fala ou revela qual é o nome dela, apesar de falar e revela ser a mesma coisa, mas enfim. Mas tudo indica que ela também tem um corpo extra e é bastante gente boa com pessoas que são oprimidas, que nem o Prota no corpo antigo dele. Tipo, ela só é legal com o Prota quando ele tá no corpo antigo dele. Quando ela tá no novo, ela não conhece quem é. O que dizer, acabou de chegar, eu já tô shippando com o Prota. E também tem essa guria que se chama Hanin, que passa o anime inteiro atrás do Prota ou de caras bonitos com alta renda. E é só isso, ela não fez muita coisa de relevante até o momento, a personalidade dela é ir atrás de cara bonito. Diferente do Basco, que, gente, que homem. Ele sente raiva daqueles que oprimem os mais fracos, se metendo em várias brigas ao longo do anime para defender os mesmos, incentivando-os a treinar o próprio corpo para que possa se proteger em momentos em que ele não esteja por perto para socorrê-los. O lado ruim é que ele é bastante avoado e impulsivo, o que por conta disso acabou tendo diversos mal-entendidos com o Prota por achar que ele era um amigo ruim e um bully. E para quem não sabe, bully é a pessoa que faz bullying, pratica bullying, oprime
oprime o oprimido, certo? Certo. O que não é verdade, porque desde que o Prota conseguiu esse corpo novo, ele está mais parecido com o próprio Basco do que de qualquer outro bullying que possa aparecer nesse anime. E finalizamos com a amizade que fechou o anime. Temos o Prota e esse carinha que se chama Dakuwa, eu não sei falar o nome dele, Dakuwa, é isso. Ele é praticamente o espelho do corpo antigo do Prota, mas possuindo algumas diferenças. Primeiro de tudo, ele só tem um corpo, é um fato. Segundo, ele pega o ódio que deixaram nele e usa como inspiração para compor raps, o que foi um fator crucial para o protagonista desenvolver uma admiração por ele, porque enquanto ele se escondia no seu quarto, sentindo como se o mundo fosse acabar por conta do ódio que recebia, o Deoki, ele abre a porta com a cabeça empinada e segue em frente, extravasando os sentimentos que acumula pela injustiça de cada dia em uma folha de papel. De início ele ficou meio receoso com Prota, julgava que uma pessoa com aparência dessas nunca seria capaz de entender como ele se sente e o que sofre diariamente na sociedade, apenas por ser ele mesmo, entende? E também não tem como ele adivinhar que esse cara é esse cara. Então, né, complica. Foi preciso um pouco de paciência de ambos para que mais pra frente eles possam entender e compreender a situação um do outro. Apesar que no momento do anime, o Prota entende mais o Deoki do que o contrário, já que teriam aí algumas coisinhas que complicariam a forma de abordá-las, sabe? Por exemplo, o fato do nosso protagonista ter dois corpos. E um deles ainda tá respirando, sendo que a alma dele tá no outro corpo. Eu acho que isso seria a parte mais importante para explicar assim para os telespectadores, para quem tá dentro do anime. Eu acho que seria a parte mais importante assim para explicar. E também o fato do não saber de como a pessoa reagiria, né, a essa notícia também é uma das coisas que ajuda muito. Honestamente, eu recomendo muito que vocês já assistam esse anime. Não vai ser uma perda de tempo, juro. Muito pelo contrário, o anime só possui 8 episódios, gente. É bem rapidinho, é bem curtinho. E o final é incrível. É uma música que faz você sentir vontade de balançar a cabeça enquanto escuta, tenta cantar sem saber, e aí vem outra música que faz você parar para admirar a melodia e depois as duas se juntam e se tornam uma, sabe? É incrível, gente. Assistam Luke Sim.